Muito bom dia, esse é o Refil de segunda-feira, mais uma semana que se inicia, boa semana pra todo mundo! Hoje é dia 25 de agosto de 2025. Eu sou Arthur Gubert e no programa de hoje tem uma belíssima história do Wall Street Journal sobre as Dark Factories chinesas. Presta bastante atenção nessa que é bem legal, tá? Também vou falar sobre a mala secreta de Vladimir Putin. Ainda nos assuntos internacionais, para estudar nos Estados Unidos não pode mais ter perfil privado nas redes sociais. Também vou te contar quanto que o dono do OnlyFans ganhou em dividendos esse ano e sobre as empresas aéreas que estão sendo processadas por vender assentos com janela, só que sem janela. Tudo isso no Refil de hoje para te deixar cheio de assunto para começar o dia, mas antes... deixa eu fazer o refil do meu café. Lembrando que você também faz o refil do seu café com O Brother. Sim, assinatura dos meus parceiros da O Brother. Você vai escolher qual é o grão que vai chegar na sua casa, qual é a frequência que ele vai chegar na sua casa e usando o cupom REFIL exclusivo para os ouvintes aqui do podcast, você tem desconto nessa assinatura. Bueno, vamos lá que o assunto é muito interessante. Imagina um galpão, tá? Um galpão imenso, gigante, barulhento, mas completamente escuro. Nada de luz, nada de operários, só braços robóticos montando peças, veículos autônomos carregando materiais, câmaras com infravermelho fazendo controle de qualidade em tempo real. Parece cena de Blade Runner, mas não é ficção científica. São as revolucionárias Dark Factories da China. O nome assusta, né? Um troço meio vilão de James Bond, mas a lógica é bem simples, tá? As Dark Factories são fábricas que não precisam de gente, não precisam de luz, não precisam de ar-condicionado, nem de refeitório, nem de intervalo. Máquinas trabalham 24 horas por dia, sem férias, sem pausa para café. É a versão mais radical até agora da chamada Quarta Revolução Industrial. Bom, dentro dessas fábricas aí, tudo é automatizado. São robôs cada vez mais flexíveis, inteligência artificial que inspeciona defeitos invisíveis ao olho humano, sensores conectados em rede 5G que transformam o chão dessa fábrica num verdadeiro organismo digital. Até a logística interna é feita por esses veículos que se dirigem sozinhos. Só em 2022, a China instalou quase 300 mil robôs industriais, muito mais do que Estados Unidos e Japão juntos, para ter uma noção, tá? Hoje são quase 400 robôs para cada 10 mil trabalhadores, 3 vezes a média mundial. Tudo isso aí faz parte do plano estratégico Made in China 2025, que foi lançado em 2015, para transformar a China de um país que fabrica coisas baratas em uma potência tecnológica de altíssimo rendimento. Os resultados estão ao nosso redor. Tenho certeza que se você está escutando o Refil no seu carro, vai olhar para o lado e vai ver um carro da BYD, né? Um carro da Zeekr, um carro, enfim, da Chery, né? Essas empresas todas reduziram tanto o custo das baterias, né, elétricas, tanto que a BYD agora é a maior fabricante de carros elétricos do mundo, maior até do que a Tesla, como também reduziu a quantidade de trabalhadores. A Foxconn, né, que é a que monta iPhones, substituiu dezenas de milhares de trabalhadores por robôs. E a SMIC, que é a maior fabricante de semicondutores da China, opera a fábrica com 90% menos gente do que antes. Claro que existem desafios, né? O investimento inicial para essas Dark Factories, né? Essas fábricas tocadas apenas por robôs são muito altos. E a manutenção exige engenheiros muito qualificados. Mas o maior problema é o social, né? Já são 12 milhões de empregos industriais que vão desaparecer até 2030. Substituídos por robôs. O governo chinês, inclusive, criou um fundo, tá, bilionário para requalificar esses trabalhadores que já é certo que vão perder o seu emprego. Bueno, agora trazendo a lupa lá para trás e olhando um cenário mundial, né, de produção, com essas fábricas escuras, a vantagem competitiva da China não é mais a mão de obra barata, é a escala tecnológica.
E tem também uma disputa geopolítica, né? Porque os Estados Unidos restringem a exportação de chips e máquinas avançadas para a China, mas a China já desenvolve suas próprias versões. Então, assim, a gente está caminhando para um ecossistema industrial com dois lados: o ocidental e o chinês. E o Brasil no meio de tudo isso? É, meu amigo, geopolítica é legal pra caramba mesmo. Essa daqui também é boa, tá? Você sabia que o Vladimir Putin viaja com uma mala secreta? Tão secreta que ninguém além do seu segurança pessoal pode encostar? Sabe o que tem dentro? Não. Não é documento, não é joias, nem espionagem. É a famosa mala de cocô do Vladimir Putin. Ai, velho, essa história aí já tinha sido revelada, tá? Por uma revista francesa chamada Paris Match. Mas essa história voltou a circular depois dessa cúpula que reuniu o Trump e o Putin no Alasca. E não é teoria da conspiração, tá? Essa mala existe de verdade. A missão dela é garantir que nenhum resquício biológico do Putin caia em mãos erradas. Parece absurdo, mas, cara, pensa comigo aqui, faz todo sentido, tá? Porra, fezes humanas carregam informações genéticas, né? Informações metabólicas, informações de saúde, que pode revelar doenças, a dieta, várias informações sensíveis de um chefe de estado, né? Parece coisa de filme, mas não é. E como funciona? Bom, o Putin abre a mala no chão do hotel, se agacha e faz cocô de... Não. Claro que não, né, cara? É muito mais complexo, tá? Esse processo envolve coletores improvisados em todos os vasos que o Putin usa. E também, como é que eu vou dizer, a coleta, né, desse material e a transferência para uma mala que é feita por um segurança específico de altíssimo escalão. É claro, né? O cara tem que ser super confiável. Porque esse conteúdo volta sempre para a Rússia, junto com o Putin em seu avião. Só para trazer um pouco de contexto histórico, ele não é o primeiro a fazer isso, tá? O mais famoso até então era o rei Luís XIV, o rei Sol da França, que andava com um banheiro especial para poder fazer o seu cocô e o seu xixi sem que isso caísse nas mãos de seus inimigos. Mas voltando pro Putin, tá? A ironia é que durante o encontro no Alasca, esse aí, o Putin acabou não usando a mala, porque o almoço oficial foi cancelado. Então, como não teve refeição, não teve tempo da digestão, né? Inclusive o cardápio foi divulgado, tá? Seria salada verde, filé ao molho de pimenta e creme brulee. Pá! Que combinação, hein? Certamente já saiu alguma coisa por ali. Essa preocupação extrema com a privacidade corporal também alimenta especulações sobre a saúde do Putin, né? Eu fui dar uma pesquisada rápida sobre que tipo de doença ele teria a esconder e descobri que nos últimos anos vários analistas notaram que ele tem aparecido mancando, com as pernas bambas, né? Até às vezes meio apoiado em guarda. Alguns falam em câncer, outro em Parkinson, mas no final das contas, se a gente não pegar essa mala aí, nós não vamos saber que doença que ele tem. A partir de agora, quem quiser estudar ou fazer intercâmbio nos Estados Unidos vai ter que abrir a vida digital inteira. A Embaixada Americana no Brasil anunciou que solicitantes de vistos das categorias estudantes e intercambistas precisam deixar todas as suas redes sociais no modo público. O argumento é de facilitar verificações legais. Vou fazer a tradução aqui, tá? O governo americano quer monitorar diretamente o que você posta, o que você curte, o que você compartilha antes de te deixar entrar. Essa medida não vem sozinha, tá? Desde esse segundo mandato do Trump, começou essa segunda vez, né, que ele é presidente, as regras de entrada para estrangeiros ficaram bem mais rígidas. E os Estados Unidos disseram que vão analisar o anti-americanismo como critério para concessão de vistos, né? Até mulheres grávidas podem ter o seu visto negado se houver suspeita de que a intenção é dar à luz nos Estados Unidos para garantir a cidadania do filho. Ou seja, além do passaporte, documentos, entrevistas, agora a sua timeline também entra no pacote. Porra, cara, a contradição é clara aqui pra mim, tá? Os Estados Unidos, que vende como sendo o país da liberdade, exige que você mostre a sua privacidade para poder entrar no país deles. Bueno, isso tudo tem a ver com as políticas conservadoras de Trump, né? De America First.
Algumas pessoas diriam que isso está começando a se misturar com um regime um pouco mais autoritário, de alguém que está botando a polícia na rua, enquanto muitas outras pessoas defendem esse tipo de medida para poder ter ainda mais segurança a respeito de quem entra nos Estados Unidos. E a gente que quer ir para lá faz o quê? Obedece. Ou não vai, né? Escolhe outro lugar para ir. Também dá. Você já ouviu falar do Leonid Radvinsky? Talvez não, mas eu tenho certeza que tu conhece a empresa dele. OnlyFans. O site azul aquele lá, né? Essa semana, documentos financeiros revelaram que o Leonid Radvinsky, que é o dono único do OnlyFans, recebeu nada menos do que 701 milhões de dólares em dividendos. Isso referente a 2024. E o curioso, tudo isso saiu de um site que explodiu durante a pandemia. Enquanto o mundo estava trancado em casa, o OnlyFans virou o palco de uma revolução. De trabalhadores do sexo a celebridades, passando por gente que ensina musculação ou receitas, a fórmula é simples. O criador fica com 80% e a plataforma morde 20%. Quer conhecer o tamanho do OnlyFans? Vou te contar. Hoje o site tem 4,6 milhões de criadores de conteúdo e quase 400 milhões de assinantes. É uma economia paralela que transformou a intimidade num negócio global. Agora, sabe quantas pessoas trabalham no OnlyFans? Quer chutar? Deixa eu dar um tempo aí. Quantas pessoas você acha que trabalham no OnlyFans? 46. Sim, é quase inacreditável. Menos gente do que o departamento de marketing de muita empresa média. E o salário médio por cabeça, né? Cada funcionário do OnlyFans ganha em média $1 milhão por ano. O diretor mais bem pago levou quase 10 milhões de dólares nesse ano passado de dividendos aí. O OnlyFans tá sendo preparado para uma venda, tá? Então é por isso que eles também estão divulgando esses valores aí. Tá estimado em 8 bilhões de dólares quem for comprar o OnlyFans. Então é realmente um bom negócio. Mas quem é esse criador? Fui dar uma pesquisada na biografia dele e o Radvinsky, esse aí, é filho de uma família de Odessa, na Ucrânia. E se mudou ainda criança para Chicago, nos Estados Unidos, mas hoje ele mora discretamente na Flórida. E já falou que vai assinar aquela Giving Pledge, né? Que muitos bilionários assinaram, que é quando ele morrer, ele vai doar boa parte da sua fortuna. Então tá aí. Quer falar do cara? Tá ganhando dinheiro com OnlyFans, tá ganhando dinheiro com pornografia, exposição? Beleza. Mas aparentemente é uma boa pessoa, né? O cara que doa bilhões não tem como não ser uma boa pessoa. Pra fechar, essa é boa, tá? Importante. Se você já voou de avião, eu acho que isso aqui já deve ter acontecido com você. Imagina pagar mais caro por um assento na janela. Beleza. Aí você chega e descobre que a sua janela é uma parede branca. Puta merda. Pois é exatamente isso que está acontecendo com passageiros da Delta e da United Airlines, ok? Empresas americanas, que agora estão sendo processadas por mais de 1 milhão de clientes cada uma. As ações judiciais acusam as companhias de cobrar tarifa premium por lugares que chamam de window seats, né? Os assentos na janela, mesmo quando não tem nenhuma janela. E não é invenção, tá? De passageiro mal-humorado. Em alguns modelos de Boeing, da Airbus, realmente a posição ali de ar-condicionado, né? Cabos, componentes eletrônicos, obriga as empresas a eliminar essas janelas em determinados pontos da fuselagem. O problema é que na hora de vender, a Delta e a United não estão informando nada. Resultado? Viajantes que pagaram mais caro por uma parede. A acusação é de prática enganosa e ilegal, tá? E é só nessas duas, porque outras companhias, tipo a American Airlines, né, por exemplo, tem aviões idênticos a esses aí que tem paredes no lugar de janela. Só que eles avisam no mapa de assentos que aquele lugar ali não tem uma janelinha e, portanto, eles não cobram sobre isso. Agora, cara, é impressionante, né, como essas empresas aéreas dão um jeito de sempre ganhar em cima dos passageiros. E o Brasil é o país que mais processa a empresa aérea, tá? No mundo todo. No mundo todo. São milhões de processos hoje no Brasil contra empresas aéreas por causa desses inúmeros abusos que as empresas exercem, né?
A última aqui, que eu fiquei sabendo, e eu até falei aqui no Refil em algum episódio, é a inteligência artificial determinando o preço de passagem com base nas suas buscas. Então, assim, você tá vendo as suas férias, vou pra Tailândia, aí começa a olhar foto de praia na Tailândia, começa a comprar no Amazon dicionário de tailandês, começa a ir aprender a receita de comida tailandesa. As empresas aéreas vão ver isso, porque esses dados todos são abertos, né? E a inteligência artificial vai determinar que se você quiser uma passagem pra Tailândia, vai ser mais caro do que pra outro lugar. Olha, cara, é difícil, viu? É difícil. Segunda é dia de dica de livro aqui no Refil, pra você começar a semana lendo, né? Que é o que a gente defende por aqui. Você vai procurar esse aqui, ó. Albert Hourani, Uma História dos Povos Árabes. O link para comprar direto na Amazon tá na descrição do episódio no YouTube e também no Spotify. O Hourani é um professor, ele é árabe, mas ele é professor de Oxford, né? Da faculdade de Oxford, sobre estudos árabes. E esse livrinho aqui, que saiu pela Companhia de Bolso, né, da Companhia das Letras, te fala tudo o que você precisa saber sobre a história dessa região. Uma História dos Povos Árabes, de Albert Hourani, é a dica de livro de hoje. Você segue o Refil no Instagram, @RefilPodcasts. Você se inscreve no canal do YouTube e dá o like também. E começa a seguir a gente no Spotify. Compartilha o episódio. Tá começando mais uma semana de Refil. Amanhã tem mais, às 6 da manhã, como sempre.